Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa caminhada rumo à conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, para a tela do computador para mais uma aula. Bem, pessoal, dando continuidade aos estudos da Lei Orgânica do Distrito Federal, hoje nossa aula número 4. Hoje nós estudaremos o capítulo 5 da Administração Pública, seção 1 das disposições gerais. Artigo 19º. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público. E também ao seguinte: essa já é a nova redação da Lei Orgânica número 106 de 2017, que acrescentou que antes era só o LIMP, os princípios da administração pública explícitos, e com essa nova redação acrescentou alguns novos princípios da Constituição. Inciso 1º. Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da legislação. Também inciso com redação da emenda à Lei Orgânica número 80 de 2014. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como vimos aí, ao acesso ao serviço público, sempre tem que ser por concurso público, de provas e títulos, dependendo da complexidade do cargo. Mas há uma exceção, que são as nomeações para os cargos em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Fica a critério de quem nomeou exonerar também, a qualquer prazo. Não existe um prazo para que a exoneração seja praticada. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o prazo de validade para concurso público será de até 2 anos, não de 2 anos, como geralmente é cobrado em prova. Eles colocam para tentar confundir que o concurso público tem um prazo de 2 anos. Não, é até 2 anos. Isso fica a discricionariedade da administração pública em fazer esse concurso com um prazo de 1 ano ou 2 anos. Geralmente eles fazem com um prazo de até 2 anos devido aos grandes custos com o certame. E ele é prorrogável uma única vez por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego público. Vamos entender isso aqui. A administração pública fez um concurso, prorrogou por mais 2 anos, só que antes de completar os 2 anos ele já realizou um novo concurso. Então, essas pessoas que passaram dentro do número de vagas, essas pessoas que estavam esperando para serem nomeados do concurso anterior, eles têm que ser chamados antes dos que prestaram um novo concurso, assim diz a jurisprudência. Inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo
e pelo menos 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança elas são exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Já os cargos em comissão, 50% dessas vagas tem que ser destinado para servidores de carreira. E esses cargos só podem ser de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º foi revogado. Inciso 7º, a lei reservará percentual de cargos em empregos públicos para portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias à participação em concursos públicos, bem como definirá critérios de sua admissão. Veja que a lei orgânica ela fala que reservará um percentual. Já a lei 8.112 diz que é um percentual de até 20%. Então, fica também a critério da administração pública em reservar esse percentual de cargos para portadores de deficiência. Inciso 8º, a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a administração pública também tem essa discricionariedade para poder contratar pessoal por tempo indeterminado, para sanar uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Pode ser uma catástrofe, uma inundação, alguma coisa que precise de urgente ser reparado. Então a administração pública contrata esse pessoal por tempo determinado até que se conclua essas obras. Inciso 9. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o artigo 33, inciso 5º, somente pode ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Os servidores públicos recebem as remunerações e os agentes políticos recebem o subsídio. Esse subsídio e essas remunerações elas têm que ser fixadas por lei específica, ou seja, a Câmara Distrital tem que votar esse percentual de aumento para essas categorias e essa revisão tem que ser anual, sempre na mesma data, o que nós chamamos de data base. Inciso 10º. Para fins do disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, fica estabelecida que a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos poderes, dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadoria, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Esse é um dos tópicos cobrado em prova. O teto salarial do governo do Distrito Federal. O teto é o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Esse é o teto. Todos os servidores públicos, tanto os ocupantes de funções e empregos públicos, de qualquer dos poderes, e também os agentes políticos, que são o governador, o procurador, os juízes, todos que são considerados agentes políticos, não podem receber um salário maior do que os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Da lei não se aplicando o disposto nesse inciso aos subsídios dos deputados distritais. Eles mesmos votam os seus próprios salários. 11º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, os servidores públicos do Poder Legislativo não poderão ganhar salários superiores ao do Executivo. 12º. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 13º.
Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não são computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, acréscimos pecuniários eles não contam para a aposentadoria. Alguns já tem que estar fixado em lei quais desses acréscimos serão computados para a aposentadoria. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos públicos são irredutíveis. A linha A, nos incisos 10º e 13º deste artigo e no artigo 125, inciso 5º, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, nesses artigos da Constituição está elencados os critérios para a redução desses salários. No caso, quando estourar a folha de pagamento, quando a administração pública não tiver dinheiro para pagar esses salários, então pode haver uma irredutibilidade desses salários. Não há direito absoluto, todo direito há uma exceção. 15º, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário e observado em qualquer caso disposto no inciso 10º. E estes são os cargos que podem serem acumulados. São 2 cargos de professor, a linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Lembrando que o GDF usa como critério para cargo técnico qualquer cargo de nível superior. A linha C, a de 2 cargos ou empregos profissionais de saúde com profissões regulamentadas, ou seja, tem que ser um profissional de saúde, um técnico de laboratório, técnico de enfermagem, com profissões regulamentadas para que possa acumular esses cargos. 16º, a proibição de acumular estende-se aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas e suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Então, nessas hipóteses descritas acima, também não pode acumular cargos. 17º, a administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos, ou seja, eles têm uma vantagem de receber os seus salários primeiro do que os outros servidores, porque o pessoal da fiscalização são eles que arrecadam dinheiro para a administração pública pagar os demais servidores, né? Os impostos, as fiscalizações sanitárias e assim por diante. 18º, somente por lei específica pode ser, a linha A, criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação, cabendo lei complementar nesses últimos casos definir as áreas de atuação. Ou seja, a autarquia ela tem que ser criada por lei específica e uma lei complementar que vai definir a sua atuação. Já as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, elas são autorizadas por lei e também precisa de uma outra lei complementar para regulamentar a sua área de atuação. A linha B, transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta, entidade de que trata a linha A. 19º, depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 20º, ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público do Distrito Federal, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. 21º, todo agente público,
qualquer que seja a sua categoria ou natureza do cargo, emprego, função, é obrigado a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentadoria. Vocês devem prestar bastante atenção, porque geralmente já vi várias questões de prova tentando confundir isso aqui. O agente público, o servidor, ele só precisa fazer a declaração dos seus bens na posse, na exoneração e na aposentadoria. Mais adiante, nós observaremos que há uns agentes públicos que precisarão fazer essa declaração anual dos seus bens. 22º. Lei disporá sobre cargos que exijam psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para progressão funcional. Só pode cobrar o exame psicotécnico para o ingresso ou para a progressão funcional se isso já tiver especificado em lei, na lei que criou o cargo. Não pode não haver lei e eles cobrarem um psicotécnico. 23º. Aos integrantes da carreira da fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições. Exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Então, os integrantes da fiscalização e inspeção, eles têm independência funcional, ou seja, para poderem trabalhar e inspecionar qualquer empresa sem sofrerem represária, porque muitas vezes alguma dessas empresas pode ser de políticos que estão violando ali as leis trabalhistas, estão vendendo mercadorias estragadas, então eles têm independência funcional e os seus cargos é exigido nível superior para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. É direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e à eficiência. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá a punição do servidor público que descumpriu os preceitos estabelecidos nesse artigo. Parágrafo 3º. São obrigados a fazer a declaração pública anual de bens, sem prejuízo do disposto do artigo 97, os seguintes agentes públicos. O que eu tinha falado anteriormente para os senhores, dos agentes públicos que são obrigados a prestar anualmente a declaração de bens. O governador, o vice-governador, os secretários de Estado do Distrito Federal, os diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. 5º, administradores regionais. 6º, procurador-geral do Distrito Federal. 7º, conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 8º, deputados distritais. E 9º, defensor público do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso 4º, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatória prevista em lei. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 10º a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, distritais e suas subsidiárias. Parágrafo 6º. Do percentual definido no inciso 5º deste artigo, exclui-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 7º. Para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista a que se refere o inciso 18º deste artigo, a lei específica dependerá de aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Então, para privatizar ou para extinguir, depende de aprovação na Câmara Legislativa com um quórum de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. A privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que trata o inciso 18º deste artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população sob forma de referendo. Então, para privatizar uma empresa pública ou sociedade de economia mista, além de autorização legislativa, necessita de um referendo à população
Inciso 2º. A lei que autorizar a privatização mediante alienação de ações da empresa pública e da sociedade de economia mista estabelecerá a exigência de cumprimento pelos adquirentes de metas de qualidade e de serviço de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da Constituição da entidade. Parágrafo 8º. É proibida a designação para função de confiança ou nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Parágrafo 9º. Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de encargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendida nessa vedação o ajuste mediante designações recíprocas. 10º. A vedação de que se trata o parágrafo 9º não aplica aos ocupantes de cargo efetivo de carreira em cuja estrutura esteja encargo em comissão ou função gratificada ocupada. Parágrafo 11. A apuração do percentual de que trata o inciso 5º é feita em relação ao somatório dos cargos em comissão, providos na administração direta, autárquica e fundacional de cada poder. Parágrafo 12º. A lei deve dispor sobre os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 13º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público, de que trata o objeto, do poder público, que tenha por objeto a fixação de meta de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 1º, prazo de duração do contrato; 2º, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 3º, remuneração do pessoal. Parágrafo 14º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração ou subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumulados na forma da lei, os cargos eletivos ou os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então fica vedada a percepção simultânea dos proventos. Aqui no caso, a pessoa tem que optar por aquela remuneração que ele acha que é mais benéfico para ele e abrir mão da outra. Ele não pode acumular, exceto no caso dos cargos que são possíveis serem acumulados. Aí ele pode receber os proventos de aposentadoria de ambos os cargos. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula da Lei Orgânica do Distrito Federal. Bem, gente, essa foi mais uma aula. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Muito obrigado, um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!